ouvir um pouco mais do técnico Hernan Crespo. Só antes, assim, eu queria que você, para a gente tentar voltar um pouco aqui para o campo bola, né, para falar do jogo de ontem, tem um cara para mim que salva do jogo de ontem, que é um cara que a gente debate muito, né, a presença dele no atual São Paulo aqui, que é o Tapia. O Tapia entrou no segundo tempo, para mim foi o erro do Crespo no jogo, né, não ter deixado já desde o minuto inicial, né, desde a escalação inicial, Ferreirinha na ala e um cara para brigar com o Luciano ali. E aí entendo que o Tapia chegou de uma viagem longa da Rússia no dia do jogo, então era natural que ele entrasse para o segundo tempo, mas aí ele poderia ter colocado o Luca, poderia ter colocado outro jogador ali para compor ataque com o Luciano, né? Só o Luca também, senão seria Luca ou Rigoni. Então, o Luca, acho que ele poderia ter colocado, entendo que é um jovem jogador. O Tapia entrou, e o Tapia, ele entra, assim, brigando pra caramba, né? O São Paulo parecia muito apático no jogo, muito morno, e ele entra incendiando, ele consegue fazer o gol no escanteio que ele brigou contra o Felipe Long, goleiro do Corinthians ali, ele que foi até o final, conseguiu o escanteio. Então a gente fala do Tapia, que tem uma limitação clara, mas o Tapia é um cara que, para esse tipo de jogo, ele serve bastante para o São Paulo, né? Mas de nada adianta você ter esse ataque brigador, porque o São Paulo estava bem na partida quando sofre o segundo gol. O São Paulo estava em cima, tinha possibilidade de virar o jogo, criando ali, com muita limitação no meio, mas com o ataque mais aguerrido. O Ferreirinha estava começando a entrar no jogo, e aí tem ali o Pablo Maia, a fase do Pablo Maia também, Jesus amado. Mas o Tapia ontem foi bem, né, Sim? Cara, o Tapia ontem, acho que você mesmo disse agora, não dava pra bancar ele desde o início, porque, cara, chegou na manhã do dia do jogo, teve pouco tempo para descansar ali, é meio que expor a ele a uma possível lesão também, né? Ficar colocando o moleque assim depois de tanto tempo de voo no dia que ele chegou, enfim. Então, acho que dá até para entender ele no banco. Cara, eu acho que com o Renan falou, não sei se foi o Renan, falou que o São Paulo, esse time do São Paulo joga em função de uma referência lá na frente para brigar. A nossa atual situação, o que a gente tem de referência é o Tapia e ele briga. Só que eu acho que a melhora do segundo tempo foi num quesito geral, né? E aí o jogo construído antes dá a opção do Tapia. Se o Tapia tivesse no primeiro tempo, ele com certeza ia correr errado, porque no primeiro tempo nada estava funcionando. O segundo tempo, quando as peças se encaixam e o time começa a jogar, a briga dele, a vontade dele fez a diferença. Então, tipo assim, cara, hoje a gente tem que se apoiar na vontade do Tapia, né? Hoje é o que tem na nossa atual situação, a nossa referência, como diria Rui Costa, hoje a nossa referência é o Tapia. E é um Então, jogador útil, né, no elenco. Assim, Não é um se, craque, mas é aquele cara que vai brigar, que vai encher o saco. hoje é. Hoje é útil, não. Hoje ele é titular, né, Chacon? Hoje, assim. Pela falta de gente, né? O contingente tá chamando o reservista, né, pra guerra. Hoje esse empenho dele absurdo, hoje ele é titular. Ele tem que estar ali na frente incomodando os caras. Então, mas essa é a nossa situação. A nossa situação hoje tem de referência, mas o Tapa é um cara, como o Renan fala, né? Tem que trazer os caras que tá com fome, coração. O Tapa é um cara que tem fome por Cachorro magro. característica, por característica. Então ele entra sempre querendo, gladiando, bem ou mal, ele tá brigando ali, faz o gol. Então ele tem ali um faro de gol que nos está nos ajudando. Então, cara, se hoje tem um cara que pudesse esperar, é ele. Cara, eu dou crédito ontem também ao Luiz Gustavo, tá? O Luiz Gustavo ontem eu acho que faz um belo jogo. No primeiro tempo ele não se encontra, porque ele estava sendo muito bem marcado, estava pressionado, tem aquele receio ali de arriscar. Ele até tentava, mas o ao redor dele não conseguia dar sequência, né? A gente acabou abusando muito do chutão. Então eu acho que o Luiz Gustavo ontem faz um segundo tempo também. Até o Luiz Gustavo, acho que cruza na hora que o Tapia toma um tranco dentro da área, o Cedric perde o gol ali. Sim. Pelo lado esquerdo. Então tem que dar crédito pro Luiz também, que o Luiz, cara, ele vindo de um problema de saúde, correndo o que ele tá correndo e conseguindo desempenhar na situação que a gente tá, eu acho que a gente tem que se apoiar nesses caras que, como o Renan disse, cachorro magro, que estão com fome, que tem caráter mesmo. Então tem que dar crédito pro Otávio e pro Luiz Gustavo.
Ontem o Crespo ele foi perguntado a respeito das posições, né? Ele foi perguntado, falta um camisa 10? E ele desabafou. Falta um 10, falta um 9, falta tanta coisa. 8, né? 7, 6. Bora ouvir o que disse o Crespo. O goleiro, né? Pois é, o Rafael ali está conseguindo ajudar. Está contente com o Rafael. Mas vamos ouvir aí o Crespo. Camisa 10? E claro que falta um camisa 10, falta centroavante, faltam muitas coisas. Tinha, mas aconteceram coisas durante a temporada que não... A gente não podia aproveitar. Aconteceu, vê o Lucas. Lucas a gente sabia que não estava bem. Ele deixou todo para voltar. Não dá, não aconteceu. Tentou fazer, outra vez do joelho. Então, Oscar, todos sabíamos desse problema. Ele tentou, todo mundo tenta. Mas não dá. Neste momento não dá. Acontece isso, mas não tem nenhum culpado. Isto é assim. Que temos que fazer? Sim. Tentar recomeçar a ver o próximo mercado. A coisa principal é a saúde. Depois vamos a ver se tem talento, um pouco mais. Saúde, que não é pouco. Acho que neste momento temos que pensar nisso, tentar recuperar e ver no mercado as possibilidades que a gente tem economicamente de poder comprar o empréstimo. Jogadores com saúde que permita de poder jogar os 65, 66, 70 jogos que a gente pode ter no próximo ano. Mas falta pouco. 2, 3 semanas já vamos a começar a falar mais livremente, porque agora não é fácil. Aí a aspa, então, do Hernan Crespo, Renan. Essa aspa, né? Precisamos primeiro de jogador com saúde, depois a gente vê se tem qualidade, é muito foda, né? Mas é verdade, cara. Eu acho que vai ser um pouco do perfil de contratação e ele dá essa indireta. Cara, não adianta ir para o exterior trazer Tolói, que tem 30 e tantos anos, estava na Atalanta parado. Não adianta ir contratar Oscar, que estava na China, jogando 30 jogos no ano, tudo mais. Ele até fala, né? A gente já sabia da situação do Oscar e ele tentou. Pode subentender algumas coisas dessa aspa também. Mas assim, cara, bicho, não adianta, velho. Que sejam 11 tápias. Acho que o ano que vem de São Paulo vai ser um ano com 11 tápias. O time, né? Não vai ter um cara de extrema qualidade. Não dá para ser da forma que foi esse ano, né? O Wendel também, contratação que já vinha apresentando muita instabilidade física antes do São Paulo. Ele é contratado, machuca aqui 4 vezes. Tem cara que não dá para contratar, cara. O São Paulo não pode, não é um Flamengo que pode ter esse luxo de contratar 2, 3 caras que vão ganhar 2 milhões por mês e não vão jogar com tanta constância. Cara, o São Paulo precisa de assim, jogador brigador, né? E acho que é um pouco do que o Crespo quis. Gabi, afirmar, mas aí cai por terra um pouco do que o Rui Costa fala, que é referência. Porra, esse tipo de leitura que você acabou de ter, quem tinha que ter eram os caras que assinaram o contrato. Porra, vamos lá, com todo respeito à nossa galera, os nego velho, tá? E não é nem cornetar, mas assim, vamos lá, vamos entender. O Wendel teve quantas lesões durante quanto tempo? Fazer um estudo de causa. Tolói parou de jogar lá na Itália porque talvez estava tendo muita lesão. Então vamos lá, que mais? O Oscar. Pô, o Oscar é um baita investimento, mas ele joga há 10 anos, só 30 jogos por ano. São 60 aqui. Então, beleza, quer trazer o Oscar, mas tem que ter uma sincronia com o staff lá, com os treinadores, e falar, pessoal, ele está acostumado a jogar 30 jogos só numa idade elevada. Quanto então, ele não vai pro jogo. Quanto o Náutico fora, chovendo na Copa do Brasil, dá uma segurada no Oscar. Então, tipo assim, são coisas que não é tão difícil de ler. E aí tipo, a referência, só se for referência e fazer merda, porque aí agora que a gente precisa dos caras com saúde, como diz o Crespo, cara, os meninos estão machucados, mas olha o histórico deles antigo. Se caso nenhum deles tinha machucado antes e machucou agora, beleza. Agora, se eles vêm de histórico de lesões durante muito tempo, irmão, desculpa. O Dineno, assim, quando você falou do Dineno? O quanto você falou do Dineno? Quando chegou aqui, o Gabriel trouxe o Dineno antes das lesões,
que ele ia bem, era uma referência, a torcida do Cruzeiro gostou dele. E aí eu falei, poxa, Gabi, ele tá vindo de 2 cirurgias que são das piores do jogador de futebol, seguidas. Mano, se esse maluco conseguir jogar, ele é o Highlander. Não jogou mais. E aí o Rigoni, que tá não sei quanto tempo sem fazer gol, os caras me trazem do México. Então, mano, aí é duro. Que nem o menino Mailton. Mailton era a referência na Chapecoense. Veio, não conseguiu jogar, beleza, mas ele estava em atividade. Ele era um ponto forte da Chapecoense. Foi uma aposta que não deu. Agora, os outros... Mas pode dar ainda, né, Ilcinho? Então, mas ele tem idade para dar certo ainda. Você agora, vê forte, a saúde tá aí, ó. É um cara com saúde. Agora, os outros que já têm históricos passados e os caras contratar assim, desculpa, Rui Costa. São Paulo não é referência de nada. É uma entrevista desconexa. É referência do que não fazer, né? E o que incomoda é isso. É falar que é referência. Aí vem o treinador no dia seguinte e dá o tapa na cara dos caras. E fala a verdade. E fala a verdade que o torcedor merece ouvir. Concordo plenamente. O perfil de contratação de saúde e o meu termo também, professor, com fome. Com saúde e com fome. De fazer diferente, de fazer mais, de ser diferente. Individualmente, para a carreira dele, para a vida dele, e obviamente ele vai ajudar no coletivo, certo? E quando ele fala em saúde, e depois a gente vê o talento, há 9 meses atrás, 8 meses atrás mais ou menos, nós ganhamos do Corinthians no Morumbi, acho que foi 3-1, com o quarteto mágico, aí virou quarteto mágico, né? Todo mundo em campo, coisa mais linda, Caleri, Oscar, Lucas, que coisa linda, gol do Oscar, gol do Lucas, espetáculo. 8 meses depois, olha como muda. Só tem um jogando, e mais ou menos, né? O perfil já mudou completamente do que a gente prevê, do que a gente tem como expectativa para o ano que vem. Passou a ser a saúde, não mais o talento com esses jogadores, né, cara? Então, para você ver como que o futebol ele é muito dinâmico e ele muda muito rápido. Muda muito rápido. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. Mas o treinador tá pelo menos, né, falando o que a gente merece ouvir. E é isso que tem que ser o perfil. Eu espero que ele continue, que ele esteja à frente desse planejamento para mudar o perfil. Porque o desesperado é ele. Quando ele olha e fala assim, eu tenho 13 para escalar o time, eu até acho que ele errou. Aí quando ele fala, eu tenho 13 jogadores, pô, até acho que ele poderia fazer alguma coisinha diferente. Acho. Mas, cara, é desesperador pro cara, pô. Ele rezava pra não atrasar o voo do Renan, da Rússia, irmão. Renan, 13 caras pra ele escolher e não dava nem pra fazer um coleta contra o Sub-20, porque os meninos estavam na final. Não dá. Ele vai fazer o coleta, a preparação com o quê? Com o Sub-17? Aí não é referência, pô. Que foi que ele armou o jogo. Não foi isso naquele treino aberto? Não foi isso? Era o Sub-17 que tava lá, não era? Que até teve um coletivo lá, que acho que foi o treino mais aberto que eles deixaram para a imprensa, né? Que foi isso que aconteceu, assim. Não, cara, não existe isso daí. O cara tá desesperado, meu. O cara tá desesperado. Entendeu? Então, é essa mudança de perfil que tem que ser. O Flamengo, o terceiro lateral esquerdo é titular da seleção uruguaia. Loucura, né? O Vinha, não é Vinha, como que é? É Vinha, né? O nome dele, Matias? Vinha. Ele é o terceiro lateral do Flamengo. Ele é titular, jogou titular da seleção uruguaia. Então, cara, a gente não tem esse dinheiro, a gente tem que mudar o perfil. E ser criativo. E o máximo assertivo, ter o máximo de assertividade possível, né? Esse detalhe que também, cara, é complicado demais. Esse cara de terno que tá na foto, a vida dele não tá fácil não, viu, bicho? Tem uma outra coisa também, Diga, que é sobre essa questão dos discursos serem diferentes, né? E aí é uma coisa simples, é um questionamento que eu vou fazer, mas é um questionamento que eu não estou fazendo de fato. É um questionamento que todo mundo já sabe a resposta, né? Porque num dia... O Rui Costa fala que é referência e que pode ser que tenham coisas aí a serem modificadas, e no dia seguinte o Crespo dá esse banho de água fria, né? O balde de água fria, joga esse balde de água fria na cabeça de todo mundo. E aí é o seguinte,
Quem é que não sabe qual que é a realidade do São Paulo? É o Crespo, que está muito pessimista. O Crespo é um coitadinho? O Crespo é um pessimista? O Crespo é que é o culpado de tudo? Ou os dirigentes não conseguem fazer uma autocrítica? Ou os dirigentes não conseguem se colocar, calçar, como disse até o próprio Alexandre Silvestre da Gazeta na pergunta, calçar a sandália da humildade e falar que tem coisa errada. Posso falar? Posso responder? Eu acho que falta culhão nessa parada aí, papo reto. Eu acho que os caras que não estão acostumados com futebol, eles estão achando que a vida é um morango, e aí eles ficam se enganando. Eles estão vendo muito House of Cards, quando o Francis Underwood lá fica falando que tá tudo bem, que ele vai fazer e acontecer, ele vai dar um jeito. Eles estão vendo muita série. Porque, mano, não é possível, falta culhão. Vem a público e fala, rapaziada, nós estamos arrebentados, nossa situação é essa. E ponto. Com essa transparência que eles iam pregar, sim, nessa transparência que porra, eles... mano, os caras ficam... Mas sabe o que é isso aí, Chacon? Falta culhão, falta coragem. Subir no palanquinho lá no social e falar quem viver verá, só verá merda, então. Só vai ver merda. Foi o que eu falei, que não tem ninguém com coragem de assumir a presidência, formar uma diretoria e falar... Meu irmão, esses 3 anos, e se eu conseguir a reeleição, os outros 3 serão de reconstrução, serão de puxar as rédeas aqui, acertar as contas, a gente vai sofrer, a gente não vai lutar por título mesmo. Falar isso para o torcedor. Quem é que tem bola para isso? Não tem, ninguém tem. Ninguém. Ali no nosso, pode esquecer. Ninguém tem. O bagulho dos caras é ficar vendendo sonho. É tudo vendedor de sonhos. Tem que abrir uma padaria. Padaria, super padaria. Vamos vender sonho. Toma. Super padaria. Super padaria. Vende sonho. Porque, mano, depois dessa entrevista... E detalhe, tá? O Rui Costa é um dos caras que no bastidor eu escutei que era o único que era bom no que fazia. Bagulho de negociar e tal. Ele era bom. Que ele é... Agora... Ele é bom para negociar, mas para dar entrevista não é o forte dele, porque quer ficar vendendo um sonho para nós. Não, então, mas o Rui Costa, com a experiência toda dele, não é possível que ele acredite no que ele falou. Não, mas o Renan, eu acho que aí ele pulou na bola da diretoria, né? Ele nem pode falar. Ele nem pode falar. Os caras falam Rui Costa. Acredite no que ele falou, velho. Não é possível. Eu acho que pior que mentir é o gênio que fala assim, não vou fazer uma entrevista com o Rui Costa, uma coletiva, só que, Rui Costa, você vai para lá e somente, tá? Fala assim, ó, tudo que você pensar, você fala ao contrário, vai. Eles vão acreditar, tadinho deles, eles estão fodidos, eles vão acreditar. Mano, não faz a porra da entrevista para falar esse tipo de merda, que é referência no quê, irmão? O que é referência? No que não fazer. É isso que o São Paulo é referência. Só que, assim, é muito triste porque o torcedor... Assim, existem diversos tipos de torcedor. Existem diversos tipos, às vezes, nas próprias redes sociais. Em uma rede social é um tipo de público, em outra rede social é outro tipo de público, no YouTube é outro tipo de público, e por aí vai. Então tem muito torcedor, sim, que olha a entrevista e ainda se apega no negócio seguinte. Não, mas é óbvio que o São Paulo vai ser tranquilo para se reerguer porque é tricampeão mundial, porque não tem, o torcedor ele tem uma parte que não tem consciência da merda que tá, não tem consciência do quão difícil é fazer essa reestruturação, que sempre vai falar, não, mas o outro tá pior, então tudo bem aqui. Não é, cara, não Mano, é. Posso falar uma parada? Eu acho que o Crespo não dura até o final do campeonato, tá? Porque ele falou que algumas semanas ele vai falar. Se ele pega, os caras viram para ele e falam, Crespo, você não vai fazer porra nenhuma, você vai ficar quieto, fazer isso. Se ele fala uma errada, ele não volta no que vem. Então, porque, só que mano, tem outro ponto também. Os caras vão trazer alguém que vai ficar contando história. Não, porque em 92 eu vi o São Paulo ser campeão e não sei o quê. É isso que os caras querem. Os caras querem E essa cascata aí, esse embromation aí, é o que mais tem em muito canto, em muito lugar, e não duvido realmente disso. E um outro ponto são coisas diferentes. A gente está falando muito mais agora sobre a administração, né? Mas também, depois dos jogos, faz sentido sim fazer uma análise sobre o trabalho do Crespo em campo, as escolhas,
de 11 inicial, de modificações. Estratégia, sim. Estratégia e tudo mais. Porque falaram assim, então, mas isso aí acaba quando ele tem 13 jogadores e um sub-17 para se preparar, Chapão. Concordo. Não tem como. Wilson, eu não discordo. É porque estavam já falando do antigo técnico, que, então, ó, tá vendo? Demitiram ele e não resolveu nada. Mas eu acho que são coisas diferentes. Porque eu acho que o campo pode ser questionado se você vê espaço para melhora. E era o que a gente via, né, Wilson? Que mesmo com o que tinha ali à disposição no primeiro semestre, podia apresentar um futebol melhor. Nesse momento que São Paulo tem jogador, teve problema cardíaco, o outro que quase não sei o que de tromboembolia pulmonar, daqui a pouco vem a notícia, não sei quem foi atropelado, o outro o avião caiu em cima da casa, o outro a perna acordou no ombro, coisa bizarra, entendeu? Esse segundo semestre do São Paulo é coisa chocante, né? Então, só para falar, existem 2 tipos de avaliação. Acho que dá para fazer avaliação sobre as escolhas táticas do Crespo. Perfeito. Só que eu acho que também a gente tem que bater nesse ponto da diretoria. É simples.